Seja muito bem-vindo ao Conexo Cast de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Conexo Cast. Faz a mala, dá um beijo na mãe e vem com a gente, que essa viagem não tem volta. E hoje nós temos aqui um convidado, uma mente brilhante, o senhor Federico Francisco Di Natale, correto? Correto, certo. Federico é argentino, mora no Brasil há alguns anos e ensina artes marciais japonesas e trabalha com terapias orientais. Então, hoje a gente está aqui para conversar um pouco sobre essa história, sobre esse caminho, sobre esse percurso e sobre toda essa cultura que o senhor vem trazendo aí para nossa região nesses últimos meses. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês, conversar. Nós estávamos aqui conversando antes. Sim, são 20 anos já no Brasil. Eu sou de Buenos Aires, Argentina, mas 20 anos já no Brasil, especificamente no Paraná, né? E agora são 8 meses aqui na cidade de Dois Vizinhos. 8 meses já. Há 8 meses. Quase se sentindo um duo vizinhense. Está no processo de gestação, né? mas sim, vamos nos adaptando. É uma cidade muito acolhedora, né? As pessoas também. Eu já conhecia a cidade porque, como nosso dojo, nossa academia, por dizer, para que as pessoas possam entender, da Escola de Artes Marciais já funcionava aqui. Então, isso me permitia sempre estar vindo para compartilhar, para dar aula. Então, já conhecia um pouco a cidade, né? Agora já morando, né? Já vou conhecendo um pouco mais e também os laços também com as pessoas se vai estendendo um pouco mais. Isso aí. A escola começou aqui em Dois Vizinhos em 2015. Isso, correto. O Rancho Pelói, né? Aham. E eu não lembro, 2016, 2017, a primeira vez que o senhor veio para cá? Acredito que foi um ano depois, né, do início, né? Um ano depois do início, né? Não estou lembrando agora bem a data, mas aproximadamente foi um ano depois que se começou a formar o grupo, porque, como você sabe, começou um grupo pequeno, aí Sim. foi depois aumentando e até chegar a ter um dojo, né? Porque a princípio não tinha um espaço físico, né? Era um treinamento na natureza, que também faz parte da nossa tradição, né? Muitas vezes a gente, por se acostumar a uma prática de academia, de dojo, esquece o vínculo com a natureza, né? Então, o Japão mesmo e as artes orientais em si têm um vínculo muito próximo à natureza. Tudo está, a poesia, a literatura, tudo está sempre vinculado, né, às estações. Então, treinar na natureza não é um problema, ao contrário, é um benefício, é uma área de prática de estudo da marcialidade que hoje as pessoas estão muito acostumadas ao tatame, a um espaço controlado, e a natureza nos coloca também à prova, porque se você não está atento a lo que você está fazendo, você se escorrega, você cai em cima de uma pedra, tem uma rama de uma árvore. Então você tem que estar com sua consciência e atenção plena, né? Isso que se fala tanto, mindfulness, né? Atenção plena. A marcialidade traz o foco sobre a atenção plena. E na natureza você tem que estar, além dos benefícios da respiração, contato energético com a natureza, o que causa treinar em um espaço fechado, a lo que é um espaço aberto com a natureza, obviamente é muito diferente. Então, nós começamos aqui, sim, com o treinamento na natureza, e hoje nós temos uma academia, mas igualmente não deixamos de treinar na natureza, né? Eu lembro que lá nos primórdios da escola, a primeira vez que eu fui treinar o kaiten, o rolamento, foi na Pedra Brita, no Parque de Exposições da cidade. Então foi uma experiência bem diferente. A gente já treinava na natureza, mas o primeiro evento ali de fazer o kaiten, o rolamento na Pedra Brita, para mim foi muito marcante, porque eu já aprendi de uma forma a evitar o dano, evitar bater a cabeça, evitar um dano maior, então sempre protegendo o corpo, tentando fazer o movimento mais correto possível. Isso foi um diferencial muito grande no meu processo. Eu sempre gostei muito de treinar na natureza, era muito gostoso, todas as práticas
gramado, piso, não tinha, não tinha obstáculo que segurasse. Era muito, muito gostoso. Não sei se é o meu perfil, um perfil mais duro de treinamento nesse sentido, mas eu sempre gostei muito mais da natureza do que do tatame. Sí, es que no tem comparação, né? Ou seja, a natureza, primeiro que normalmente a gente vai escolhendo cenários diferentes. Cada cenário é um aprendizado. E a natureza ela toma conta. Porque você, por mais que planifique ou planeje como vai ser o treinamento, você não sabe se vai começar a chover. Né? E nós nos adaptamos ao clima que a natureza nos oferece. Essa é uma característica nossa na nossa escola. Está chovendo, não, se suspende. Está muito quente, se suspende. Não. Se está quente, se treina com, você sabe isso, com calor. Se está frio, com frio, tem chuva. Se começa a treinar e começa a chover, perfeito. Então, primeiro, o espaço, ele vai marcar também, como você falou, características diferentes. Não é o mesmo fazer um kaiten, que é um rolamento, né? E que também nos permite autoproteção do corpo, como você falou, mas também nos leva a pensar na questão dessa expressão japonesa, Nana Korobi Yaoki, que se você se cai 7 vezes, você se levanta 8. Então, também um pensamento, não é somente você fazer o rolamento, senão quanto você está preparado para se levantar, porque certeza que você vai cair. Né? Então, é um treinamento físico, ao mesmo tempo mental, psicológico, né? Porque a queda tem muitos bloqueios emocionais, aí tem pessoas que, por mais que tenha 10 centímetros, a pessoa não consegue. Então, você tem que vencer isso, tem que vencer, e para fazer bem, você se tem que entregar. Confiar e entregar um movimento, porque se o corpo está tenso, você impacta. Agora, se você está mais flexível, aprende a fluir, é uma delícia, porque a princípio dói, até que o corpo se adapta, mas depois se torna algo bastante prazenteiro. Por lo menos, eu vejo que quando você faz um rolamento que estaria caindo, estaria tendo uma situação diferente, você sai com uma fluidez que é importante, né? E isso, acredito que depois vai dando também confiança às pessoas. E também tem outro aspecto que muitas vezes não se fala. Ele faz uma automassagem. Que no momento que você começa a fazer o rolamento, você começa a massagear todas as suas vértebras. E também a região do rins, que é um dos órgãos importantíssimos na medicina chinesa, né? Medicina oriental. Então, além de trabalhar a proteção, você também está estimulando os seus órgãos internos. Você está massageando. E nós sabemos que o sistema nervoso é um ponto fundamental, toda essa região posterior, né? O que os chineses falavam nesta região aqui, cervical, do Palácio de Jade, né? Que é um lugar muito importante. Tanto que se você leva um golpe ou algo nessa região, a probabilidade de você apagar ou ter um trauma é muito, muito grande, né? Então, o kaiten, que faz esse movimento circular com o corpo, também produz um efeito de automassagem. Então, por todo lado que você conseguir olhar, vai encontrar pontos positivos, né? E esse é um ponto fundamental. Essa pergunta, né, que uno pode fazer quando está começando a prática e se depara com esse cair e rodar e tudo isso. Quanto estou disposto a me entregar, a confiar no processo e quanto estou disposto a me levantar no processo. Então, podemos fazer um paralelo com uma terapia, né? Então, é bem profundo, né? E todo, em realidade, depende do ponto de olhar, o ponto que a gente vai observar. Pode ser um simples movimento físico, pode ser uma técnica, ou pode ser um processo um pouquinho mais. Se você quiser jogar um pouquinho mais, vai além do movimento físico, né? É um entendimento que a gente vai adquirindo no meio do caminho. A cada dia, a cada processo, a cada treinamento, você vai adquirindo mais experiência física, experiência mental, a resiliência para poder aguentar o processo e ir melhorando e evoluindo, até chegar nesse refinamento de compreender dessa forma, olhar
por esse ângulo, Uhum. todo esse entendimento do movimento, do simples movimento de girar, Sim. fazer o rolamento e levantar-se, trabalhar todo esse contexto que o senhor acabou de apresentar para a gente. Isso é fenomenal, eu acho isso extremamente interessante. Kiyoshi, para a gente inteirar o nosso público, o nome da escola. Uhum. O nome simplificado que as pessoas nos conhecem é Insando. Insano. Insando, né? O nome que nós temos com sua questão, primeiro, filosófica, que depois podemos falar um pouco sobre isso, e também a questão do registro, né? Que temos Insando Heiho Ryu-ha. Insando Reiho Heiho Reiho Ryu-ha. Ryu-ha. Então, Insando, uma tradução e uma aproximação seria a escola do caminho da montanha escondida, né? Claro, cada pessoa vai ter uma interpretação, né? E isso é válido, né? Nós sempre damos uma orientação sobre o conceito da escola. Agora eu não tenho aqui, mas tem um camon, que é um símbolo, né? Como se fosse um logo, que tem uma montanha, tem vários aspectos que se pode conversar sobre isso, mas Insando o caminho, a tradução seria o caminho da montanha escondida. Essa montanha escondida, a nível filosófico, somos nós mesmos, é o próprio praticante, é a pessoa, que tem que descobrir essa montanha e tem que caminhar sobre ela. Isso através do autoconhecimento, né? E por que está escondida? Porque muitos de nós, a maioria, não temos uma compreensão sobre nosso eu real, sobre quem eu sou, onde estou, o que estou fazendo, né? Temos sim referências, né? Eu sou pai, sou professor, né? Tenho meu sobrenome, perfeito, não são personagens, mas na essência, né? Quem eu sou. Então, é uma pergunta que, desde a humanidade, começa sempre surgiu, né? Essas três: quem eu sou, onde estou e o que estou fazendo, né? Então, a ideia é que, através da marcialidade, nós buscar o autoconhecimento. Isso que o nome já nos coloca, né? Temos técnicas marciais? Sim. Há técnicas que são fortes? Sim. Tem uma parte que liga a parte militar, marcial, guerreira? Sim. Mas o foco principal de nossa escola, de nossa proposta, e hoje nossa associação nipo-brasileira, é o autoconhecimento através da marcialidade, estudo da cultura japonesa. E estudo da cultura japonesa. Então, a ideia é que você comece a praticar Kenjutsu, arte da espada. Sim, a espada como instrumento. Não é em si, nosso foco um campeonato, porque não temos campeonato, nem torneio, nem chegar a ser o maior experto. Que a espada seja um instrumento nessa formação de autoconhecimento. Que você, em algum momento, claro, vai levar tempo, não vai ser nos primeiros anos, mas que o praticante comece a entender que ele tem que transcender o aspecto técnico. O aspecto técnico é importante, a repetição é importante, fazer bem é importante, mas eu tenho que buscar transcender isso, transcender a técnica, para tentar descobrir o que existe após a técnica. Entende? Então, sempre está essa questão de autoobservação, de autoconhecimento. Por isso que estudamos as artes marciais, a cultura e tradição japonesa, e também os aspectos da medicina, que nós chamamos dentro de nossa escola a medicina do guerreiro. Então, aspectos medicinais, aspectos de cura, meditação, defesa pessoal que poderia ser colocado, combate corpo a corpo, armas, mas tudo como um conjunto para a formação do indivíduo, né? Essa palavra Heiho significa estratégia, né? E Ryu-ha se refere a uma linha de escola, porque nós temos, digamos, padrinhos de escolas que sim são
antigas y tradicionales, que son denominadas Koryu. Nuestra escuela no es una escuela Koryu, es una escuela moderna, actual, só que baseada y siempre observando y trazendo conocimiento das escolas clássicas japonesas. Então, nós temos essas escolas que funcionam como padrinhos. Mas a finalidade de Insando é, volto a repetir, trabalhar o autoconhecimento através da marcialidade. Poderia ser pintura, poderia ser trabalhar com madeira, bonsai, poderia ser filosofia, qualquer aspecto que leve ao indivíduo a um autoconhecimento. Nós usamos a marcialidade. Esse é o nosso instrumento. Muito massa. É fenomenal. E aqui, nessa conversa, eu trago um pouco do entendimento do indivíduo que eu sou hoje, no ano de 2024. 2015, iniciei na escola com um entendimento nenhum sobre a marcialidade, sobre filosofia, sempre curioso na parte de história e filosofia, mas nunca nesse intuito. E 2019 em diante, 2019, isso mesmo, 2019 eu comecei a buscar compreender um pouco mais sobre quem eu sou. Tentar decifrar um pouco desse quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, para onde vou, essas perguntas tão abertas e que não temos uma resposta clara, né? Só abre um leque para outras perguntas ainda maiores e as respostas ficam cada vez mais complexas, mas o senhor comentando a respeito desse entendimento, dessa percepção, dessa busca do autoconhecimento através da marcialidade, eu percebo que o período que eu passei estudando próximo do senhor, do Renshi, plantou essa sementinha que hoje está crescendo cada vez mais aqui dentro e faz buscar esse entendimento, fazer essa busca por quem eu sou, o que eu sou, o que eu estou fazendo. E por mais que eu não pratique hoje a arte marcial no meu dia a dia, mas todos os aspectos que eu aprendi dentro da escola eu carrego em todos os meus dias. Seja na parte de atenção plena, mindfulness, eu faço prática, eu faço instrução de mindfulness, eu indico para os meus clientes o mindfulness. A parte de meditação, eu acendo incenso, eu faço a meditação, eu busco interiorizar ou compreender quem eu sou nesses momentos, eu tento esvaziar um pouco a mente, já que eu sofro muito com essa questão de pensamento acelerado. E se observar aqui rapidamente, nessa estante tem vários aspectos da escola. Aqui tem a história ilustrada do Japão, aqui tem um livro que conta a história da imigração japonesa, dos 100 anos, Gorin no Sho, o livro dos 5 anéis, a espada que dá vida está por aqui também, e por aí vai, está aqui embaixo, e por aí vai. Arte da Guerra. Arte da Guerra. Esse personagem aqui, que me acompanha, presente em uma viagem que eu fui a Goiôerê, depois de uma meditação com o Kyoshi, ele me presenteou com esse guerreiro de terracota. Então, para mim, é extremamente especial essa figura. Aqui eu tenho o adesivo que eu ganhei presente do Kyoshi também, na viagem que ele foi para o Japão. Inclusive, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco mais a respeito dessa viagem que o senhor foi para o Japão, o quão importante isso foi para a escola, para todo esse processo. E aqui dentro, eu tenho algumas coisas que eu considero extremamente importantes, que elas estão guardadas, inclusive aqui mais protegidas. Muito bem. Que é a minha carteirinha de membro. Uma relíquia. Registro. Isso aqui me arrepia até hoje, pegar na mão o dia que eu recebi o Hatimaki. Essa é uma característica bem nossa, né, da escola.
do simbolismo do hachimaki, né? E esse também veio do Japão, Sim. mais um presente. Então, o hachimaki seria uma espécie de bandana Uhum. que se usa na testa. Tem um significado muito grande, muito poderoso, que em algum momento, se o senhor quiser comentar a respeito, fique à vontade. Mas vamos falar um pouquinho sobre a viagem para o Japão. Muito bem. Bom, a viagem ao Japão para mim foi um marco, não só para a escola, também a nível pessoal, né? Porque toda uma vida você tem sempre. Eu comecei com 7 anos, né? 7 anos as artes marciais. Então, são bastante anos que passaram e sempre o desejo de visitar o Japão é uma característica para todo praticante de artes marciais japonesa visitar o Japão, né? É um desejo normal. Mas eu tinha sempre esse desejo pelas artes marciais, pela cultura e também pela parte do Reiki, né? Que já é outra linha, né? Que é dentro das terapias, de poder visitar a montanha, o local onde o sensei Mikao Usui, né? O Mikao Usui Sensei, tive todo esse processo que depois trouxe o Reiki para o Reiki chegou para o Ocidente, mas sempre lembrando a origem, né? Então tinha muitos aspectos e motivos para poder querer visitar o Japão. Mas foi através de um evento internacional onde tive o privilégio de representar nesse momento, nessa viagem, de certa forma, o Brasil e a Argentina, principalmente. E tivemos toda a parte marcial, mas também, além da prática marcial, estivemos em Burukuden, ou seja, num palácio, um local denominado muitas vezes como um palácio de honra das artes marciais, né? É um espaço maravilhoso, tem uma energia única, né? Que carrega, obviamente, e onde artes marciais e muitos sensei de judô, Shigoro Kano, sensei, vários, tiveram que em algum momento mostrar sua arte marcial. Tiveram que, em certo momento, também compartilhar, né? Em diferentes lugares, mas é um marco no Japão esse lugar, né? E, além disso, também foi uma oportunidade para conhecer vários templos, algumas montanhas e, principalmente, também esse local que Kurama, Monte Kurama, que é onde tem toda essa parte mística, onde se fala dos Tengu, onde tem Yoshitsune. Então, digamos que o Monte Kurama é como se fosse um paralelo com o caminho de Santiago de Compostela, né? Então, um local assim, já com uma característica mística, com uma tradição, uma energia única, realmente tem que estar para poder perceber, né, a emanação da energia do local. E nós fomos como turistas, né? A gente foi, eu com alguns alunos, com o intuito de entrar nessa atmosfera mágica, nesse espaço, com o silêncio, com respeito a cada local, que tem um monte, né? E, bom, eu guardo essa experiência junto à experiência marcial como uma das mais fortes, né, que eu tive. E foi assim um sonho, um desejo que se materializou e que me permitiu também conhecer outros aspectos. Algumas vezes você olha para um Japão ocidentalizado, Japão moderno. Em outro momento você olha um Japão milenar, um Japão místico, onde ainda se conserva essas questões mais espirituais. Então você pode transitar entre esse Japão moderno, né, que você tem qualquer bebida que quiser tomar em todas as ruas, só uma maquinaria inteligente, tem toda essa parte tecnológica, mas tem também esse Japão milenar, que esse era o desejo meu, era poder encontrar-me com esse Japão, né? Com esse Japão milenar, com essa essência.
E claro, o respeito das pessoas é muito interessante. Realmente, nós estamos dentro da arte marcial e sempre colocamos a importância do respeito. Em todas as artes japonesas sempre o respeito. Mas você estar lá e você sentir que o respeito está no dia a dia, em cada momento, com cada pessoa que você se encontra, em fazer o correto. Né? Claro que não existe ser humano perfeito. Né? Eu não estou falando que os japoneses são perfeitos. Né? São sociedades, são pessoas, nós temos nosso lado de luz e nosso lado de sombra. Negarmos a sombra é ser imbécil. Né? Temos que aceitar nossa sombra. E então, existe na humanidade sempre essa polaridade. Mas os aspectos que eu me encontrei com as pessoas no Japão foi muito marcante. Me senti muito bem acolhido. Cada espaço tem sua história. Você se dá conta que você está caminhando na história. Né? Então, você vai pelos castelos, você vai pelos templos, vai pelas ruas mais pequenas, e aí você sente o cheiro do incenso, do senko, incenso, que vem de um pequeno templo, aí com o aroma de uma comida que está sendo elaborada. Toda essa atmosfera realmente é mágica. Você viaja no tempo. Mas se você está, como me tocou em Kyoto, ser levado agradeço também a família Suzuki, que me acolheu, e me colocaram toda a roupa tradicional, uma roupa, não como a nossa que vestimos, sino uma roupa tradicional de época e com uma característica muito especial. Né? Depois posso passar as fotos, porque queriam que eu faça todo esse caminho de Kyoto, na região de templos e todo, por las ruas internas, com a roupa Vestido tradicionalmente. Tradicionalmente, como era antigamente, até com calçado que era na época, e até com uma bolsa de mão que os homens utilizavam também na época. Para que pudesse ter a experiência o mais próxima do nível tradicional. Exato. E aí me explicando, a própria Suzuki-san me explicando a roupa, por como se tem que caminhar em certas ruas, porque você não pode dar o passo, aí você tem um calçado diferente também, de madeira. Então, tem que saber, e aí você experimenta tudo. Tudo que você uma vez escutou teoricamente, que se você tinha um certo calçado, né, um guitar, um certo calçado, normalmente você tira para o combate, ou se você faz um desplaçamento, um movimento, tem sua dificuldade, as roupas também têm sua dificuldade, se você não sabe como utilizar. Então foi uma experiência como eles queriam que realmente vivencie, e foi maravilhoso, porque você está escutando o idioma, está sentindo os aromas, está com a roupa, e o local está aí, né? Então você entra nessa dimensão. Aí eu falo que parece que como se fosse Nárnia, né? Então você entra e está nesse tempo e nesse espaço. Consegue absorver a cultura de forma integral. Então, você tem a osmose com o todo ali. Sim. Então, o visual, o tato, o olfato, o paladar, todas as sensações, exatamente, tudo ali podendo viver mais na pele impossível. Eu tive vários processos, você que falou, foi muito interessante a colocação que você fez agora. Eu tive um processo assim, tive vários processos internos, né? Porque aconteceram durante a viagem e acontecem depois da viagem, que você tem que levar um tempo para processar tudo isso, né? Que num momento de uma pausa do Keiko, do treinamento de combate com a espada também, eu estava nesse lugar, né, que estava falando, e tinha um espaço assim afora, umas pedras, onde a gente fazia o bentô, fazia a comida, né, comia como se fosse um almoço. E eu me sentei, comi, terminei, fiquei em silêncio, fiquei olhando esse ponto para fora,
esse dojo, né? Vou colocá-lo desta forma, a imagem que eu tinha era como se fosse uma postal, né? E aí eu tinha uma árvore muito antiga, as pedras, tudo. E foi assim como uma emoção que tomou conta, no sentido de dizer, estou aqui sentado, onde antigamente, com certeza, vários guerreiros, né? Vários bushi, vários samurais, né? Se sentaram neste local, olhando para essas pedras, olhando para essa paisagem, e estamos em sintonia. Então é uma emoção assim que você para, eu fiquei como um instante fora do tempo, olhando isso e depois tendo esse pensamento. Aí simplesmente agradeci, né? E falei, estou pisando num piso de madeira que tem todas as marcas, todo de tanto treinamento, onde tanta transpiração, tanto sudor, tanta energia se deixou nesse espaço, nessas colunas, toda marcada, e eu estou aqui treinando. Então, eu acho que o marco foi muito especial. Porque você pode ir ao Japão a treinar num dojo moderno, físico, né? Maravilhoso, mas esse local, né? Esse local que guarda uma história bonita, e você estar aí treinando, não tirando fotos como turista, senão realmente fazendo o que tem que fazer, que arte marcial é treinamento, né? Eu falo porque muitas vezes hoje se dá que as pessoas vão ao Japão com o intuito de uma parte marcial, e muitas vezes fica um aspecto turístico, que não está mal, é interessante também. Mas acredito que o praticante marcial tem que treinar. Quando vai ao Japão, tem que treinar, né? Tem que ter tempo para a parte turística, sim, mas tem que treinar. Então, você treinando num local especial, vivenciando tudo isso, para mim, são registros que sempre ficam, né? Sempre ficam. Eu conto, assim, muitas vezes no dojo, para os alunos, vou dando isso, e a pessoa fala assim, estou viajando com você aqui hoje. Então, parece que eu estou entrando nessa... Então, é uma coisa que você também leva outras pessoas. E nessa lembrança, você faz que outras pessoas também acompanhem você, né? E, além da lembrança, o sentimento. Sim. Compartilhando esse sentimento, essa sensação. Isso é extremamente poderoso. É extremamente poderoso. É uma espécie de hipnose. Eu olhando assim lá para aquela paisagem, você todo trajado ali, você percebe o todo e com a vestimenta você faz parte do todo. Exatamente. Né? Você está inteiramente ali. É o tempo e o espaço entrando na sincronia. Na sincronia. É o antigo e o novo em prol da mesma energia, compartilhando e sentindo aquela mesma energia. Cara, isso não existe dinheiro que pague. E é engraçado que, né, fala assim, estava tão pleno ali, naquele momento, que até se desprendeu dele e se tocou de épocas que passaram, né, e outras pessoas lá, os antigos. Então a gente está tão ali no agora, que quando percebe, né, se dá conta, fala, viajei um pouco. Tá tão entregue ali, né? Isso é muito bacana de ouvir. Tem várias frases do Zen, né, que fala a questão de que das montanhas, quando você observa uma montanha, é uma montanha. Depois que você pratica o Zen, conhece o Zen, já não é mais uma mesma montanha, mas depois que você chega a uma certa iluminação, a montanha volta a ser montanha. Então, o que eu quero falar com isso? Que você começa a compreender e a observar, mas principalmente começa a sentir. Então, este relato que eu trago, o que carrega muita energia é o sentimento. Né? Porque está a lembrança, mas o sentimento ele vem com uma força. Então, o relato, a experiência, o compartilhar não é simplesmente uma memória, é uma vibração, né? É uma ressonância. Então, e como você está nesse local, dentro de uma situação, como você falou bem, você está com uma roupa tradicional, você está praticando algo que se praticava antigamente, está comendo uma comida tradicional, está nesse local, observando a natureza,
né? E tudo pode cambiar, tudo pode cambiar. Até a natureza pode cambiar. Mas há certas coisas que você observa nessa paisagem que estão aí. Pedras que estavam, estão aí ainda. E vai continuar estando, né? Se a natureza não decidir mudar isso, né? Porque hoje a natureza ela se manifesta, né? Em qualquer parte. Então, mas você compreende que esse instante é como um eco na eternidade, né? Você está aí, você se conecta com todo esse passado. Claro, talvez isso foi minha experiência e uma pessoa que vai lá fala, não, eu só treinei, transpirei, fiz isso, e está tudo bem, cada um vai viver aquilo que está preparado para viver ou aquilo que deseja também viver, né? Eu fui com o intuito de poder experimentar tudo ao 100%. Até a primeira noite que cheguei ao Japão, né, que a maioria foi para o quarto do hotel, eu fiquei fora do hotel, mirando a noite, até mais ou menos 1:30 da madrugada, só contemplando tudo, observando tudo, falando para mim mesmo, estou no Japão, porque na parte você que não acredita, mas aí você vê todo, vê os carros, vê as pessoas, vê tudo, e a noite é muito lindo no Japão. O primeiro lugar foi Osaka, né, que chegamos, né? Então é muito lindo, é um silêncio, os carros que passam, pessoas que voltam de trabalhar, cumprimentando, mas cada um sem afetar o espaço do outro, cada um respeitando. Então eu estava sentado afora, estava fazendo uma pequena contemplação e meditação e agradecendo, né, por poder estar aí, poder estar nesse. E também experimentando se realmente isto era real ou era simplesmente um jogo da matriz. Então foi muito lindo, muito especial. Então essa foi minha experiência no Japão, foi me entregar ao 100% para viver o 100% de todas as experiências, né? Que pudesse ser tocado ainda mais pela cultura japonesa, né? Que eu sempre fui muito ligado desde pequeno, mas estando ao lado queria absorver mais e ter a experiência, né? Porque nada pode igualar a experiência, né? A questão vivencial. Você pode ver vários documentais, pode ler livros, tudo, né? Aí você estar no local, praticando, aprendendo, nos templos, nas montanhas, em todos os espaços, em todas as relações que eu tive nessa viagem, né? Com pessoas que moram lá. Então, tudo isso foi realmente uma bênção, né? Uma oportunidade única. Como o senhor disse, se você não estiver aberto a aproveitar o todo, você não vai conseguir sentir e absorver tudo. Então, cada um está sentindo e absorvendo o que está disposto a entregar, ou está aberto o suficiente para entregar. É o nível de consciência que a pessoa tem do que ela está assimilando ali, né, interfere, porque se ela ir lá com uma mente fechada de que vai ser cansativo, vai mudar meu relógio biológico, vai interferir tudo no horário, vou ter que treinar num ambiente que eu não conheço nada, se sente insegura, tudo isso atrapalha, né? E que nem o senhor falou, pode olhar tudo com lógica, estudar tudo sobre aquela coisa, mas o estar lá e sentir-se parte daquilo torna a experiência uma coisa diferente. Isso foi algo bem interessante que você colocou, porque todo mundo me falava a questão do relógio biológico, porque são muitas horas de viagem, né? E adaptar-se e tudo. Eu não senti nada. Eu cheguei à noite, que chegamos, né? Passei um pouco mais porque queria disfrutar, me levantei no outro dia, e assim foram todos os dias. Eu não senti nada. E também falei assim, como vou me localizar certas coisas, porque eu tenho conhecimento da língua japonesa muito básica, muito funcional para a prática, algumas questões do dia a dia, mas não tenho domínio da língua japonesa. Então, a fluidez todo foi assim, seguindo um fluxo até, eram vários países que estavam nesse evento,
e cada pessoa tinha um parceiro de combate, assim, alguém que durante esses dias, né, mais de 20 dias, que você vai estar praticando, que vai treinar, tudo. Então, Portugal, Brasil, se vão cruzando, né? Falei, ó, tomara que me toque Espanha ou Portugal, porque meus outros idiomas eu não tenho muito domínio. Então, aunque ainda na prática é importante se treinar, né? Mas para se comunicar, certas coisas, bom, aí se foi a escolha, o sorteio, né? Mas o país que me tocou foi Irlanda. Então, aí foi um desafio, mas um grande companheiro, um grande guerreiro, sensei, também de Irlanda, e nós comunicamos muito bem. Todo flui, né? Nesse momento que você fala, mas eu me comunicar fluidamente o inglês, todo aí como uma comunicação que vai além do idioma, né? Aí algo que você está vivenciando, então todos estão na mesma sintonia. Eu me dei conta tanto com o idioma me comunicando, me fazendo entender, tanto no Japão, indo ao mercado, comprando, perguntando alguma coisa, pagando, coisas básicas do dia a dia, mas que conseguia fluir, né? Não tendo um conhecimento da língua japonesa como para dizer, bom, eu tenho conhecimento, não, o meu muito técnico, muito resumido. E outra questão, que acredito que contribui muito. O povo japonês, eles são muito serviciais, é uma coisa que não é novidade, né? Mas eles tentam se fazer entender, tentam buscar a forma de entender você e, sobretudo, tentam ajudar. Então, não entende, eles vão buscar tal uma rua que você não está, mostra o papel ou mostra que você quer chegar aqui, eles vão, vai tentar mostrar para você como fazer para chegar, se não vai buscar outra pessoa para que acompanhe você até tal ponto. Ou seja, existe um interesse realmente de ajudar, né? De cooperativismo, que é algo que nós temos muito na prática em Sandro. A gente fala, não falamos de competição, falamos mais de cooperativismo, da força do grupo, né? A força que você pertence a um grupo, a um clã. E no momento de treinamento é algo que nós sempre falamos. Mientras a gente está treinando, muitas vezes chegamos a um limite físico. Digamos, a um limite físico, onde o corpo chega e cai. E a mente um pouco pode, mas até que a mente consiga passar esses processos de treinamento que a gente tem. E aí é onde realmente o espírito tem que tomar conta e continuar. Mas se você não consegue, sempre tem algum companheiro que vai pegar de seu braço, vai levantar você do chão, vai falar, vamos que você pode um pouco mais, vai que você consiga. E aí está a força do grupo. Então, nós acreditamos e trabalhamos no conceito que se chama Itai-Doshin, que é um conceito que vem do pensamento budista, mas também está na cultura japonesa, e eu gostei de adaptá-lo à nossa prática, né? Que são diferentes corpos, mas unidos em uma direção. Seria mais ou menos a tradução. Nós somos diferentes, mas estamos indo na mesma direção. Então, nos ajudamos, né? Isso é muito importante. Não sei se você queria... Você, no resumo mais grosseiro da coisa você é tão forte quanto o seu companheiro de combate, quanto o guerreiro que está ao seu lado. A sua força, ela é tão grande quanto o guerreiro que está ao seu lado. Então, além de você se fortalecer, você tem que fortalecer quem está junto com você. E a busca pela evolução é constante. Você sempre busca ser melhor do que você foi ontem, não melhor do que você é com o seu parceiro. Então, essa busca de evolução é fenomenal, isso é sensacional. E só um detalhe também, aproveitando a deixa, a questão de adaptação, você pode estudar por vários anos todas as teorias, você pode praticar ali, por exemplo, um guerreiro, ele pode ler, pode estudar tudo sobre um soco, pode praticar 1 milhão de vezes um soco num saco de pancada, mas você vai medir a verdadeira capacidade de combate dessa pessoa no momento que ela levar o primeiro soco na cara. De uma forma bem grosseira é isso. O quanto você está preparado para aquilo é a forma que você vai reagir no momento que o primeiro empecilho vier contra você.
que seria o soco na cara, né? Nessa analogia. Então, como você reage a partir da primeira dificuldade que é posta para você? Então, se você reage com naturalidade, se você deixa as coisas fluírem, se você busca fluir naturalmente e se adaptar àquele meio, você vai se integrar, você vai se adaptar e você vai fluir na mesma frequência que aquilo. Seja como a água. Tudo flui. Exatamente. Por isso que Bruce Lee deixou bem claro também, claro, o taoísmo, né? Também. Porque a gente não tem como não falar que as artes marciais têm uma influência muito grande das filosofias, até das religiões também, de conceitos, né? Tanto do Zen, do taoísmo, confucionismo, né? Especialmente. Então, tudo está vinculado, né? Isso que você falou é interessante porque as provas elas vêm durante a prática, igual que na vida. Eu estou me preparando bem com trabalho de pernas, com coordenação motora, sempre vai ter outro aspecto que vai desafiar você, né? Sempre tem. Então, como falou o Guilherme, como você consegue lidar com isso? Aí está o desafio, né? Como você vai buscar, né? Que estratégia você vai utilizar, né? As artes marciais tem muito disso, né? Claro, todos somos aprendizes, né? Não importa se você tem um título de sensei, o grau que for, estamos sempre em um processo de aprendizado, né? Sempre. E quando você está ensinando um aluno novo, você está revendo, e quando você passa por uma experiência, ou um aluno fala uma experiência que ele tem na prática, e você também volta atrás a lembrar dessa experiência, e talvez você se desconectou. Porque no processo de ser professor, ser mestre, muitas vezes se pode desconectar como estudante, como aluno. E é importante sempre voltar a olhar como aluno, esse olhar de principiante, né? Shoshin, né? Esse olhar como enamorar-se por primeira vez, né? Então, você muitas vezes já vai buscando, falando, eu já aprendi tanta quantidade de técnica, já aprendi tantos katas, já tem tantas faixas. Muitas vezes você tem que voltar ao princípio, aquilo que realmente conectou e que despertou em você o desejo de praticar artes marciais. Porque senão se perde. Na búsqueda não se pode perder, né? Aliás, gostaria de perguntar ao senhor, teve algum momento assim que passou pela mente de desistir disso? Eu tive assim o pensamento de desistir não da prática, de desistir de dar aula. Da parte marcial, da prática marcial, sempre foi algo para mim natural e integrado à minha vida, né? Claro, pratiquei esportes, pratiquei outras questões, estudava, faculdade, mas sempre estava a arte marcial presente, sempre, né? Podia acontecer que nesses anos, 1, 2, 3 meses por aí, alguma situação, mas não era muito mais que esse tempo de não praticar. Não era muito mais que esse tempo. Sempre estive diferentes artes marciais, sempre estiveram presentes. Mas sim, pensamento de desistir de dar aula. Porque eu acredito que passa com muitos professores, com muitos sensei, né? Nós estamos hoje com uma geração totalmente diferente marcial, né? Os alunos que eu tenho, que entram hoje a praticar, os jovens, não são da mesma... Claro, eu não posso exigir que sejam igual, porque tudo muda, faz parte do processo, né? Mas quando eu treinava digamos, finais dos anos 70, começo dos 80, né? Eu tenho 51 anos, então já passou bastante tempo. Era outra questão. Primeiro que no grupo que eu participava não tinha muitas crianças. E adolescente, que para mim era gigante, né? Nessa idade você vê todo mundo, talvez tinha uma pessoa de 20 anos, para mim já era um velho, né? Esse outro olhar. Mas a marcialidade era encarada de outra forma. E o treinamento marcial era realmente... Você tinha que gostar. E tinha que lidar com a exigência.
E a pedagogia era diferente. A pedagogia era diferente. Você faz, como faça? Estou cansado, não estou cansado. Treine. Treine que entrenando não vai estar cansado. Quero tomar água, espere um momento para tomar água. Era outro processo. Muito mais rígido, muito mais exigente, o contato físico também era diferente. Então, hoje, muitas vezes a pessoa fala, como que hoje você treinava nessa época, como era nos anos 80, ou como era tal coisa. E uno tem experiência assim, né? Claro, os filmes dos anos 80, tudo isso fizeram também criar muita fantasia, né? Mas o treinamento, a predisposição das pessoas era diferente. Então, se eu quiser passar, por exemplo, uma metodologia como eu aprendi, como eu recebi, hoje sou processado. Literalmente, né? Então, eu tenho que trazer, como falou o Guilherme, trazer o antigo, trazer um pouco de todo esse treinamento, mas também com um olhar mais atual. Claro, não tampouco facilitando tudo, porque marcialidade é marcialidade, arte marcial é arte marcial, né? Pode se machucar, mas a porcentagem e a estadística nos demonstra aos professores de artes marciais que as pessoas jogando bola, futebol, se machucam muito mais que em um dojo. Então, o risco existe, mas a marcialidade tem que trabalhar essa superação. Ela não pode ser colocada tudo com muita marco de não vou falar isto, não vou pedir. Eu tenho que, claro, compreender o processo, que não posso cobrar, não posso exigir como era no momento que eu vivenciava isso, porque se eu dou uma prática, talvez nesse ritmo, alguns treinamentos a gente tem igual, mas algum ritmo assim, ao outro dia a pessoa não conseguirá trabalhar. E a pessoa tem que trabalhar. Se se machuca, não consegue trabalhar e gera um problema para a família. Então, a gente tem que começar a ter uma visão. Claro que eu falo que tudo isso me ajudou muito minha esposa, né? Priscila, como psicóloga. Essa visão de um profissional, de olhar, era um pouco mais com muita mais compaixão, né? Mas o Renji Gustavo, quando começou, quando eu cheguei ao Brasil, 20 anos atrás, era como se fosse como um japonês que baixa de um barco. Eu tinha minha visão, a prática com meu sensei, que na Argentina, como era, e os que começaram nessa primeira camada no Brasil, passaram uma exigência muito grande, porque depois foi tomando uma forma muito mais pedagógica, de entender, de saber que não todos vivem da mesma forma, que não todos os alunos buscam o mesmo que eu buscava, que não todos têm a mesma entrega que eu fazia, mas para mim, nesse momento, se eu fiz, você tem que fazer. E comigo fizeram assim, eu vou fazer com você da mesma forma, então isso vai mudando. Aí sim, em um momento, eu tive, a sua pergunta, que foi um pouco longa a resposta, né? Eu tive, sim, várias vezes o pensamento de que era um conhecimento para mim, uma experiência, talvez passar para meu filho, porque é difícil. Não estou falando simplesmente da exigência física, porque exigência física podemos ter em treinamento personal, crossfit, podemos ter em várias coisas, mas existe uma exigência física diferenciada nas artes marciais, né? A resiliência mental exigida é muito grande. Exatamente. Porque é o momento que você vai ser quebrado e destruído fisicamente, mentalmente, e ainda assim você tem que levantar e continuar lutando. Tirar a poeira e seguir em frente. Uhum. Exato. Então, lidar com tudo isso, hoje eu acredito que eu consegui aprender a equilibrar esse passado e esse momento atual do que os alunos estão buscando. Igualmente, como diz o Talmud, para saber onde você vai, você tem que saber de onde você vem. Então, nós somos uma escola moderna, atual, não chegamos ao dojo de cavalo, nem com armadura. Todo mundo vive e eu tento que os alunos tenham muita consciência para que ninguém viaje
né? Como se fala, viajar na maionese, se achando que está no Japão feudal, né? Com uma katana na rua e querendo fazer coisas que não são. Mas, estando no tempo atual, nós não podemos deixar de olhar esse espírito, esse sentimento guerreiro. Então, essa força guerreira a gente toma posse. A gente traz essa ancestralidade guerreira. Mas sabendo que estamos no momento atual. Né? Porque eu acredito que, como falou bem Guilherme, essa união do passado e do presente, né? Em construção do futuro. Porque a marcialidade traz muitos princípios, muitos valores, a cultura japonesa também, o Bushido, tudo isso, traz muitos pontos importantes, que também se torna ferramenta para a construção do indivíduo e do futuro dele. E como falou Guilherme, tem coisas que me marcaram, posso não estar praticando hoje fisicamente no dojo, mas tem coisas que me marcaram, que me acompanham. E algo que eu sempre falo, o aluno pode sair da arte, mas a arte não sai do aluno. Isso dá para um corte, não? Sim, Só talvez uma observação e um questionamento em todo esse contexto que o senhor passou. Essa questão de mudança na mentalidade dessas gerações mais atuais teria um pouco relação com o acesso à informação, a cultura pop, da forma que ela foi trazida do Japão para o Ocidente, através de mangás, animes, filmes, a dissolução disso na sociedade de uma forma talvez banalizada, e também a questão da forma que se existia de respeito antigo, digamos assim, numa escola um pouco mais antiga do que a atual, porque a gente não tinha tanto acesso, então a única pessoa que poderia nos dar essa informação era aquele sensei, e também a forma de criação de dentro de casa. A forma que os nossos pais nos criavam naquele momento era de uma forma mais rígida, de uma forma mais regrada, se existia um respeito diferente dentro de casa e se levava isso para fora de casa. E talvez essa dificuldade ou essa mudança que a gente tem nos dias de hoje seja por essa banalização das informações, ou porque as informações foram trazidas de uma forma não tão adequada e tão próxima da realidade, e também a forma que essas crianças estão sendo formadas dentro de casa. Porque eu acho que o principal problema da nossa sociedade hoje é que a gente não consegue, ou a maioria dos pais não trabalham a educação doméstica de uma forma tão adequada. Eles, por N situações do dia a dia, acabam terceirizando para a sociedade a criação dos filhos. Acabam deixando na mão das escolas, na mão da televisão, do computador, de uma tela, a criação dos filhos. E você não tem aquela regra, aquela segmentação, aquela cultura, aquela tradição familiar tão forte. Hoje, depois do almoço, eu estava num momento de silêncio e pensando um pouco a respeito dessas situações. Do quanto eu sou grato ao meu pai e à minha mãe por tantas vezes que eles me disseram não, ou por tantas vezes que eles me fizeram seguir um caminho que eu não queria ou que eu não achava tão adequado naquele momento. Naquele momento específico dos fatos, eu não entendia. Mas hoje, com 31 anos, com toda a bagagem que eu trouxe até aqui, eu olho para aqueles momentos, eu olho para trás daquela forma, e eu consigo compreender melhor a visão deles. Eu consigo compreender o olhar, o cuidado, a entrega que eles tiveram durante toda a vida deles para comigo. E hoje eu sou extremamente grato. O amor, cara, nada mais que honrar pai e mãe de todas as formas possíveis. Eu acho que não tem como você não olhar para trás e não agradecer. Porque problemas existem, dificuldades ocorrem, situações acontecem. Mas se você pegar os detalhes, os pontos, e fazer as somas e as subtrações, você vai ver que o positivo disso é incomparável. Não tem como mensurar.
Mas retomando só esse detalhe específico. Então, essa situação que a gente vive hoje é pela banalização da informação que veio, essa dissolução da informação na sociedade de uma forma extremamente elevada, e lá antes era diferente o tratamento pela criação que a gente trazia de casa, pela dificuldade do acesso à informação, que ela só existia naquela fonte específica. Sim, eu diria que tudo que você falou faz parte, né? Faz parte de todo esse processo que a gente está vivenciando, né? As famílias estão mudando, os valores estão mudando, né? A forma de criação dos filhos também, né? E muitas vezes se espera que uma escola, não falando de artes marciais, uma escola de educação, faça o que a família tem que fazer. Às vezes que o professor tenha que formar em certas coisas que seria uma tarefa dos pais, né? A questão da parte de celulares, de todo o que seria essa distração, né? Que em realidade nos leva a perder o foco, né? E é o que nós vemos hoje, que tem muita quantidade de crianças com transtorno, como que fala em português agora? Déficit de atenção, né? E nós mesmos, muitas vezes, também ficamos, né, perdendo o foco, porque se a gente entrar nesse processo, a gente termina sendo atrapado por toda essa rede de informação, de sedutora, né? Nos dá muito prazer certas coisas, e rápido, um prazer rápido, ver se a pessoa curte o que eu coloco, se tem visualização, se não tem, né? Então, creio que a sociedade está passando por um momento bem delicado na questão de valores de informação. Com respeito às artes marciais, no sentido de como foram chegando, claro, a influência do anime, mangá, filmes, tudo contribui, né? Muitas vezes, claro, está com um aspecto muito fantasioso, né? Aí o aluno, depois, quando entra na realidade, ele quer virar igual que um ninja, igual que um samurai, e começa a entender que tem sacrifício, que tem uma palavra que se chama disciplina, que é muito constante, né? A disciplina. Então, todo mundo quer ser ninja, quer ser samurai, tudo, mas o preço, né? O treinamento para praticar, a disciplina e tudo isso, realmente causa um desafio muito grande. Nós tentamos, eu falo assim como professor na parte de artes marciais, né? Eu tento que as artes marciais possam contribuir à formação dos jovens, das crianças que temos hoje, e também dos adultos, né? Claro que a formação de família é na família, os valores que estão na família são muito importantes. Eu também, como você falou, tive esse privilégio de ser criado numa família estable, uma família onde meus pais sempre tentaram que eu possa crescer, não me colocaram limite no sentido de se eu queria conhecer algo, queria experimentar, queria praticar algo, por mais que pode ser perigoso, uma arte marcial, porque nessa época se falava, né, que a arte marcial a pessoa podia dar um golpe e era mortal, ou podia ter uma espada e cortar, uma estrela, certas coisas, né? Mas assim tudo me permitiram que eu possa fazer estudo, prática, acreditando também na minha búsqueda, mas os valores fundamentais estão aí. Eu sempre falo que eu posso transmitir marcialidade e artes marciais através da experiência com meus sensei, meus professores, mas o principal núcleo é o que aprendi de meus pais. Porque a entrega e o carinho por aquilo que eu gosto, o respeito às pessoas, né? Esse olhar, eu venho de uma família espanhola e italiana, então é muito forte o laço de família, né? De cuidar de tua família, né? E as artes marciais, de certa forma,
o dojo não deixa de ser uma extensão também de tua família, né? Claro, não é da família, mas é uma família marcial, né? Então, eu acredito que muitos valores fundamentais para mim foram o que meu pai me passou. A questão também de valorizar o esforço, né? Valorizar o esforço. E que se eu tinha que experimentar algo, eu queria experimentar, acreditar em mim e permitir-me que eu possa experimentar isso, né? Assim também quando foi minha mudança de sair de jornalismo, publicidade, deixar todo para entrar em medicina oriental, estudar medicina oriental, e como que vai ser redituável economicamente. Estou falando de começo dos anos 90, né? Não, perdão, finais dos anos 90, quase 96, 97. Não é como hoje que a pessoa tem muito mais conhecimento que a acupuntura, que a medicina oriental, que o shiatsu, o reiki. Nesse momento não havia tanta informação, não tinha tantos livros falando desses conhecimentos, né? Então, mas me permitiram essa mudança. O que convencional seria que seja jornalista, trabalhar em publicidade, eu fiz rádio e televisão também, várias coisas, né? E de repente mudar para outra área, né? Mas era aquilo que estava no meu caminho, era o que eu estava realmente escolhendo. Então, volto a essa questão, acho que o apoio dos pais, o direcionamento dos pais, a presença dos pais é fundamental. Hoje nós temos muitas distrações, né? E, como você falou, estamos terceirizando muitas vezes a formação. Então, acho que os pais têm que fazer esse esforço para estar presentes, para mostrar essa presença com os filhos, né? E é tão lindo quando a gente vê nas práticas marciais que temos o pai e o filho praticando, no dojo também, né? Para mim é algo muito satisfatório, né? Mas as artes marciais, como eu vejo, também são uma oportunidade de poder ajudar na formação. Claro, cada um tem seu rol. Eu não vou ser um pai dessa criança, eu vou ser um professor, mas posso passar alguma questão que pode ajudar, né? E trabalhar junto com os pais. Por isso que nós também conversamos com os pais das crianças. Agora estamos com um projeto que também se chama Samurai Mirim, que estamos trabalhando com crianças de 10 a 14 anos. Todo sábado é um trabalho voluntário, né? São aulas gratuitas, aos sábados, para trabalhar justamente nessa formação, né? Através da marcialidade, poder dar ferramentas, né? A escola cumpre sua função, os pais cumprem sua função, e o dojo, o professor de arte marcial, cumprimos nossa função. Todos juntos podemos ajudar. Não é que um vai fazer o trabalho do outro, né? Muito interessante como fluiu, porque o senhor já adiantou uma coisa que eu ia te perguntar, basicamente. Eu ia dizer que a arte marcial, ela é como um esporte que pode moldar o caráter da pessoa e trazer, né, além da instrução da técnica, uma educação pela figura da autoridade que é o professor. Sim. Então, a gente nota o impacto que isso tem na vida da pessoa. E a pergunta que eu faria para o senhor é, quando o senhor começou, o senhor citou que ele era os 7 anos de idade, o senhor se enamorou a primeira vez por isso e quis pensar assim, eu quero ser um sensei um dia? Daí o senhor comentou que foi jornalista, né? Então eu queria entender como que foi essa transição, como que foi essa paixão, e o que o senhor queria ser quando crescer, quando era criança, né? O que o senhor queria ser quando crescer? Muito bem. Na realidade, eu comecei as artes marciais por 2 aspectos. Bom, eu era pequeno, meu irmão é maior, e meu irmão fazia karatê. E eu era bem, tinha 5 anos. E eu queria fazer, só que não permitiam crianças dessa idade. Eu ficava olhando como praticava. E sempre quando eu terminava, esses são relatos que minha mãe sempre conta, né? Que eu não tenho muita lembrança. Tem lembrança, talvez, alguma lembrança vaga, talvez, mas eu não sei se é desse momento.
de el tatami, la sensación del tatami, de tocar el tatami, y más que nada eso, ¿no? Mi mamá sempre fala que eu pegava a roupa, porque era para lavar, de meu irmão, e me colocava. Me quedava muito grande, eu me colocava a roupa e começava a fazer movimentos. Talvez que eu via que ele fazia, talvez que lembrava, quem sabe, né? E fazia os movimentos. E então sempre foi assim. Outro aspecto foi um seriado dos anos 70, 80, que ficou mais conhecido na Argentina, que o seriado era Kung Fu. Bem interessante. Né? Se vocês não sei se assistiram, é coisa de velho, né? Mas eu falo assim, tem que procurem, é interessante. Os primeiros capítulos, porque é toda uma relação que tem no templo com o mestre, então tem essa parte filosófica, que sempre foi o que mais me chamou, já de pequeno. Era toda essa questão de pensamento, os monges, a imagem do mestre, do exercício que fazia, mas o poder da mente. Então, isso era o que já me estava despertando desde pequeno, esse interesse. Né? E outro aspecto é que eu via o troféu que um familiar tinha, né? Tinha um troféu, eu olhava assim, com um corpo dando um chute dourado, eu achava que era todo de ouro, e eu falava assim, eu quero isso aí, eu quero ter isso aí, esse troféu. ¿Eh? Entonces, imagina, eso era lo que era un poco el trofeo, un poco lo que vi en ese seriado y fui construyendo, ¿eh? Y ya comencé a gustar. Después me fui dando cuenta, obviamente, pasé por artes marciales esportivas, las artes marciales también son esportivas, tienen artes que son esportivas, tienen artes que son de combate. Yo creo que todo es válido para la búsqueda de cada uno, ¿eh? Yo vivencié esa parte de artes marciales de combate, de torneio, então acho que vivi o que tinha que viver acorde à idade, né? Se hoje eu quisesse estar fazendo isso com 51 anos, eu teria um problema. Creo que para entrar em campeonato, receber impactos e competir para estar em um status, não é, para mim, do ponto de vista, não é acorde agora, né? Acho que cada idade tem seu. O corpo e o físico também acompanham para certas coisas. Então, eu vivi tudo isso. Mas nunca pensei na questão de trabalhar ou ser um professor de artes marciais. Isso vem bem jovem, mas ainda muito mais velho do começo. A minha primeira experiência que eu tive foi a que me marcou e acho que deu o gosto de ser professor ou ensinar, foi quando meu sensei me colocou numa aula a dar uma classe. Eu tinha 16 anos, me colocou a dar uma classe porque ele não conseguia estar presente. Eu di a aula, as pessoas gostaram, havia feito algum comentário, aí fui convidado mais uma vez para dar uma aula, porque o sensei tinha outro dojo e vinha a esse dojo a ensinar onde eu estava, que era bem, digamos assim, meu bairro, por dizer assim, para entender, né? E assim foi 2, 3 aulas que eu di, que eu não podia vir, sempre estava como senpai, como auxiliando ele, né? Um dia me chamou, assim, no final da aula, e falou assim, o dono da academia falou assim, bom, agora você acerta, combina todo o pagamento, tudo o que tem que ver com ele, com Federico. Eu estava lá, né? Ele falou assim, bom, agora aqui, esse aqui é teu dojo. Deixa eu começar a dar aula. Eu me lembro que falei, mas como que eu faço? Você não treina? Sim. Você não pratica? Sim. Eu acredito que você faz bem o que faz. Sim. Bom, faz isso. Treina e pratica e compartilha. Faz. Não havia muita pedagogia, não havia muito curso de instrutor. Era assim. Depois, claro, uno foi participando, foi se nutrindo. Mas esse primeiro desafio foi algo que me deu uma sensação de me conectar. Talvez já estava em minha missão, já estava em algo que eu realmente, não consciente, mas que eu queria. Mas essa experiência, a princípio forçada, me despertou, me chamou.
né? Para algo interno que realmente eu me sinto muito bem, sempre me senti muito bem, né? Acredito que todo professor de artes marciais, quando comienza a estar deste lado, de enseñar e de passar os conhecimentos, se sente muito bem, né? É uma parte do seu lado interno que também se sente muito bem. Depois vem os problemas, como tudo, né? Creo que enseñar no es difícil. Hoje o grande desafio são as questões econômicas, de sustentar um espaço, uma academia, um aluguel, pagar luz, água, todos os serviços que um dojo precisa, né? Não é só simplesmente você dar aula, você tem que administrar um espaço. Precisa também de uma colaboração com outros alunos para poder fazer isso, né? Então são vários desafios que hoje temos. Um que já coloquei antes, que a búsqueda muitas vezes é diferente a minha búsqueda como era antigamente, do praticante. O que está disposto a entregar o aluno no sentido de se comprometer com os treinos, não faltar, dar o máximo, com ser, é diferente. Então, isso muitas vezes para quem está ensinando, muitas vezes termina pensando, será que todo esse sacrifício também de você preparar uma aula, direcionar um aluno, ir passando detalhes, se dedicando realmente a que o aluno vá progressando, e são 4 anos, 5 anos, que você vai construindo 6, e de repente a pessoa faz, para de praticar. Não tem problema que a pessoa pare de praticar. Esse é o tempo da pessoa. E a gente compreende que tem que respeitar o tempo. Só que nesse processo, há algo muito maior. Foi uma criação, foi todo um processo que você vê. E não tem... Eu não seria sincero se falar que está tudo bem. Tem uma parte que você fala assim, todo esse processo para. Ou se perde ou para. Então, no primeiro momento... Acredito que com todo o sensei passa que você fala, puxa, né? Que pena. Depois você compreende e continua. Mas é um desafio. Quando você realmente se dedica e ama o que você faz, você se importa por aquilo que está praticando, que está progressando, que está indo, né? Agora, se a pessoa é simplesmente um número para pagar uma mensalidade, não tem problema, sai um, entram dois. Se fosse uma questão simplesmente econômica, né? Seria, sai um, busca outros 2, compensa, já estão pagando, mas não é esse. A troca, o vínculo que existe entre mestre e aluno é muito mais. Talvez seja algo porque como o mestre ali, ele consegue ver um potencial no aluno, ele faz esse vínculo pessoal, emocional ali, de falar assim, nossa, ele tem tanto potencial para alcançar, mas está abrindo mão disso. Pode ser que tenha potencial, e pode ser que não tenha potencial, mas você acompanhou o processo da evolução dessa pessoa. Sim. Quanto mudou? Quanto... Eu não estou falando que tem potencial, pode ser um muito bom professor, pode ser um experto. Não, isso pode vir ou não, mas o processo que você viu de transformação, sempre para melhorar da pessoa, acredito que isso, para mim, caso é o que mais pesa. Eu vejo, foi tão bem, está indo bem, está fazendo esse processo, consegue falar talvez palavras em japonês que a princípio não conseguia memorizar, fazer um movimento com o corpo que tinha bloqueios, muitos motivos que foram progressando, foram evoluindo, né? E até a própria pessoa, que tinha um pensamento e depois da prática começa a criar outro tipo de pensamento, né? Tem mais abertura a outros pontos, né? Então acredito que isso sim é um ponto que a vezes pode determinar que um professor diga, não, vou parar de ensinar porque hoje as pessoas não têm o espírito, não têm a vontade. É uma realidade. Cada geração é um desafio diferente, né? Nós estamos com gerações diferentes. Eu tento, pelo menos, deixar para eles um processo
E o que eu vivenciei da parte marcial, que sigo vivenciando, porque também não sou um experto, né? Continuo aprendendo e consigo, pretendo passar para eles minha experiência e, sobretudo, a paixão de aprender artes marciais da cultura oriental, né? Porque é algo que eu tenho e acredito não, tenho certeza que consigo contagiar as pessoas que ficam perto, né? Então, isso para mim é o mais importante. Se pratica e depois deixa, bom, se tem outro motivo, acontece, né? Mas, por lo menos, nessa etapa, eu tento passar o melhor, né? Todos temos acertos, temos erros, mas tento sempre fazer da melhor forma, né? Então, sempre busco isso, busco poder dar o melhor na prática e que a pessoa também entregue o melhor deles, né? Não é que não vem na prática, não. A gente vai falar, tem que vir na prática. Faltou, pode faltar, mas na próxima tem que vir. Porque faz parte da disciplina marcial, né? Se chama... nós chamamos, temos um vínculo também com uma palavra, que é shugyo, né? Que é como uma forma de você se purificar também através da prática. E também pode ser como chegar a um treinamento um pouco mais austero. Então, através do treinamento que estou transpirando, que estou fazendo com a espada, um movimento, que estou chegando ao meu limite, aí descubro que existe algo além desse limite. Que quando eu estou falando assim, agora vou parar porque não consigo mais, e alguém fala, vai, aí você inspira, e você vai, e você não vai uma mais, você vai 10, 20 mais, e você fala, como que eu consegui isso? De onde vem essa força? Né? Essa força está em você, essa força de vontade. Muitas vezes você precisa de alguém que ative, que você acredite, que você consiga ativar isso. E esse é o corpo do guerreiro, esse é o treinamento do guerreiro, né? Então, esse é para mim o ponto. Não sei se fui um pouco fora da pergunta, ótimo, né? Mas porque a gente vai conversando, vai explorando, né? Eu vou falando e vou me ouvindo também, né? Claro. Me tocou um pouco o quê? As lembranças, os momentos, de chegar no esgotamento físico e mental e ouvir aquelas pessoas no entorno e você tirar lá de dentro da alma um kiai, colocar aquilo para fora e seguir, cara. Isso é só vivendo, só sentindo na pele, só tendo a experiência para poder realmente você viu compreender como fica marcado, né? Porque é somente porque eu sinto o que ele está sentindo. Eu sinto o que ele está sentindo. Que o que eu passo, o que eu ensino, é algo que eu tive que haver vivenciado antes. Então, e que sigo vivenciando. Então, talvez quem não passa por isso é como um músico que vibra com uma melodia e eu posso olhar e falar assim, bonito como toca no instrumento, mas não chega, talvez, que para o músico chega a arrepia. Bom, eu acredito neste aspecto, quando ele fala essa parte, porque ele vivenciou, né? A gente tem essa lembrança, né? Tem essa lembrança e nos acompanham, porque independentemente de muitas experiências que eu tive há 30 anos atrás, siguen estando. É só conectar que vem toda a experiência de novo, né? E esse momento afastado da arte, afastado da prática, ouvindo toda essa questão, essa conversa, trazendo isso tudo à tona, dá uma sensação de que eu falhei com o processo, de que eu falhei com os meus professores, eu fiquei em dívida com os meus senseis, com toda essa dedicação, tudo isso que eu recebi, eu não consegui fazer o suficiente para me manter e devolver isso para a arte de certa forma. E ao mesmo tempo que eu tenho essa sensação,
eu compreendo que faz parte do meu processo, é algo que eu precisei, por N questões, abdicar naquele momento, e que possivelmente em algum momento da minha vida isso pode voltar a fazer parte do meu dia a dia, mas e que em momento algum eu deixei de levar isso comigo. Em momento algum eu deixei de levar esse aprendizado marcial, esse aprendizado filosófico, esse aprendizado de cultura, essa entrega, toda essa energia que eu recebi, eu carrego comigo e eu tento deixar isso com outras pessoas. Não da mesma forma na marcialidade, que eu observe isso, mas de outras formas, em outros aspectos. Mas isso nunca vai deixar de fazer parte do que eu sou, de quem eu sou, e é o que me trouxe até aqui, que vai me levar muito adiante. Mas aproveitando essa questão, para quem está vendo de casa hoje, está assistindo isso aí no seu celular, na TV, no computador, e que não tenha a vontade, ou não tenha condição, ou então não consegue se adequar a uma prática marcial semanal, diária, seja lá como for. Como que ele pode trazer isso para o dia a dia dele? Como que ele consegue poder aproveitar essa entrega, todos esses anos de estudo e prática que o senhor teve, como que a gente pode trazer isso para o dia a dia de uma pessoa que não vai estar lá dentro do tatame, no dojo, buscando essa marcialidade? Quais são essas práticas, práticas de tratamento, a prática como que eu posso dizer, de busca por uma saúde ou por algo nesse sentido que a gente pode estar levando para essas pessoas? Muito bom. Bom, hoje nós temos, o principal é a atividade central de Insando, que é regular, que acontece aqui na cidade, de dois vizinhos, aí no nosso dojo, que hoje temos um ano que cumprimos como Associação Nipo-Brasileira. Então, nós temos como missão trabalhar com a cultura japonesa, não só com as artes marciais. Tivemos um Taikai, que já estamos indo para o terceiro, quarto, acredito que vai ser já. Terceiro ou quarto Taikai, que trazemos diferentes mestres, trazemos forjador de katana. Este último Taikai tivemos, além dos bonsais, que tivemos um mestre de bonsai, tivemos um mestre de forjador, Shomitsu, Etsu Shomitsu, de forjador de katanas, que trouxe também. Tivemos um grupo com 40 músicos de taiko, aliás, que ganharam um campeonato, se não me engano, um campeonato brasileiro, para disputar no Japão. E várias coisas. Sempre temos Shodo, que é caligrafia de monge Yamada, que nos presenteia para que podamos entregar para os participantes. É um evento único. E tem terapia, tem a parte de las diferentes artes marciais, Aikido, Insando, Karate Wado-ryu, várias disciplinas que justamente há muitos anos idealizei este projeto de Taikai para que seja um espaço de compartilhar e trazer os diferentes saberes, trabalhar, não ficar, meu estilo é melhor, minha escola é melhor, eu não me posso juntar, porque... Não, vamos buscar um ambiente onde podamos contribuir. E, bom, você vivenciou isso. Então, integração, Então, esse evento Taikai é uma oportunidade também. Depois temos as aulas regulares, que eu convido a todas as pessoas, convido a vocês a que venham a conhecer nosso dojo, que é um espaço bem ambientado, bem tradicional como o Japão, Temos um espaço realmente, um dojo muito bonito, muito bonito. Outra forma é através de cursos. Eu também dou cursos de Reiki, que é uma técnica japonesa, que trabalha com a energia vital, o Ki, E tem curso de Shiatsu também, que é digitopressão japonesa. Aí tivemos curso de defesa pessoal. Algumas vezes estou dando para a empresa também essa questão do mindfulness, essa questão da importância da meditação no momento presente, aliando vários conhecimentos orientais, temos a atividade Taigeiko, que é a ginástica bioenergética japonesa, que é uma ginástica corporal que trabalha com todo o aspecto da respiração, da consciência
corporal, né? Temos várias ferramentas, várias terapias também, que eu trabalho como terapeuta aqui na cidade, né? Atendendo a pacientes, tanto com a medicina chinesa, com acupuntura, com Seitai, que é uma técnica, muitas vezes se fala quiropraxia, mas em realidade o Seitai vai além desse conceito de quiropraxia. Sei é natural, um estado natural. Tai é corpo, elevar o corpo a seu estado natural. Um reajuste de todo o corpo, dos órgãos, da forma de respirar, vários aspectos em trabalhar no Seitai. Então a pessoa chega, digamos, fora do eixo, e aí, com essa técnica conseguimos alinhar. E o Seitai, quando alinha corpo, mente e espírito, as emoções. Porque as emoções também estão no corpo, né? Então, nós trabalhando uma parte do corpo, buscando levar a seu centro, estamos também trabalhando outros campos, né? Não somente o campo físico, né? E aí temos diferentes terapias. Então, trabalho com todas essas terapias, né? Aqui na cidade, dou cursos também, né? Já fiz várias formações em Reiki, a maioria foram aqui na cidade, também em Maringá, em Goiânia, em outras cidades, em Paraná, até em Salvador, Bahia também. Isso é o que hoje está mais ou menos no panorama da cidade, são as atividades de Taijeico, pensando artes marciais. Temos um grupo que se está por formar para meditação, porque tem pessoas que simplesmente querem meditar, aprender a meditar. Então também estou contemplando e formando esse grupo de meditação. Temos a parte de ginástica, que é o Taijeico, né? Que tem pessoas que não vão pela parte marcial, vão pela questão do corpo, né? Não estou trabalhando neste momento, eu sou mestre, professor de yoga, mas não estou trabalhando, estou focando mais no Taijeico, né? Que eu acredito muito no trabalho que o Taijeico coloca, facilita para as pessoas, da consciência corporal, né? Isso para mim é muito importante. Consciência respiratória, consciência postural e a consciência do pensamento, né? Quando estou praticando, onde está minha mente? Será que está aqui na aula? Isso que o Taijeico nos traz muito, né? Estou aqui, estou sentindo, estou no corpo, né? Então, mais ou menos isso, seriam os cursos, algumas palestras também, né? Que realicei. E, bom, sempre aberto a que as pessoas que tenham interesse entrem em contato, né? Todas essas informações eu vou estar deixando no primeiro comentário, vou deixar ele fixado embaixo desse vídeo aqui. Então, sobre os cursos, sobre os treinamentos, sobre as terapias e as formas de contato direto com o Kyoshi para estar agendando o seu horário e conhecer o dojo, conhecer o espaço de terapias também. Muito obrigado. É sensacional poder conversar com o senhor, poder absorver toda essa experiência, todo esse conhecimento, toda essa estrutura de informações. Eu espero que a gente possa, em algum momento, estar visitando o dojo, Claro. fazer um treinamento em conjunto com vocês. Isso. E poder estar gravando esse treinamento e publicando aí para as pessoas que estão conhecendo mais e mais a cada dia. E dar o feedback, né? No caso de você já, mas o feedback também da experiência. E eu quero agradecer muito a vocês por este espaço, por este bate-papo, esta conversa que realmente me fez viajar para algumas memórias, me fez me ouvir vocês e aqui compartilhando esse momento. Só coisas boas aqui na mesa. Espero que em breve a gente possa estar trazendo o senhor novamente com outras pessoas do círculo social, círculo de amizade, círculo de cultura, para a gente estar podendo trocar essas conversas, trocar uma ideia, trocar essa energia, porque isso faz evoluirmos mentalmente, espiritualmente e fisicamente se colocarmos isso em prática. Então, o processo é longo, mas ele não pode ficar só na teoria. Ele tem que ir para a prática diária também. Muito obrigado, que hoje foi um prazer enorme estar com o senhor aqui, recebendo o senhor. Tudo meu, poder conhecer este espaço e conversar, né? E aprender juntos, porque esse é o processo, né? Kyoshi, muito obrigado. Obrigado a você que estava nos assistindo, nos acompanhando também. Obrigado, Guilherme, mais uma vez. Valeu. Não esquece de se inscrever, deixar o like, curtir, compartilhar, comentar
E se você tem alguma observação para fazer, por gentileza, deixa nos comentários, entre em contato com a gente. Sempre estamos aqui prontos para ouvir e compartilhar. Isso não é um meio de comunicação único, onde estamos aqui como ativos e você está aí como passivo. Isso é uma troca, isso é uma comunidade de experiência e evolução. Falou, valeu! Valeu!